Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Tempo de Saúde. Na minha companhia habitualmente tenho o Dr. Dinis Carmo, mas hoje também temos aqui em estúdio o privilégio de ter o Dr. Eduardo, que é psiquiatra. Hoje vamos aliar duas especialidades, se calhar um bocadinho assim, como é que nós vamos fazer esta ligação, que é a psiquiatria à ortopedia. Olá aos dois, muito boa tarde e obrigado por estarem aqui. Olá, Joana, boa tarde também aos telespectadores. É verdade, como você disse muito bem, temos hoje aqui um ilustre convidado, uma pessoa que eu já há muito tempo pretendia trazer cá ao programa e que é o professor Eduardo Teixeira de Sousa, que fez o favor de me fazer aqui um pequeno resumo que eu espero conseguir ler porque estou sem óculos, mas só para dizer muito brevemente que ele é licenciado pela Faculdade de Medicina do Porto, sendo médico desde 1967, o que faz a bonita quantia de 55 anos de experiência. Naturalmente que ele está atualmente aposentado da função pública, mas continua a exercer e a atender os seus doentes. Ele foi médico especialista do Hospital Magalhães Lemos e aposentou-se como diretor do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Vila Nova de Gaia, também conhecido por Santos Silva, onde exerceu durante quantos anos? No Santos Silva exerci à volta de 20 anos e no Magalhães Lemos exerci talvez um bocadinho mais, porque tirei a especialidade no Magalhães Lemos, fiz lá outros exames. Aliás, os médicos, como sabe, fazem uma série de exames para irem filtrando e fazem o internato, depois fazem a especialidade, depois fazem concurso para chefe de serviço e depois para diretor de serviço. Portanto, uma pessoa nessas escalas todas vai subindo de grau a degrau e entretanto, chega a certa altura e aposenta-se. Foi como aconteceu já quando estava como diretor de serviço no Hospital de Gaia. Portanto, sou uma espécie de globetrotter da psiquiatria geral, porque também estive noutros sítios, mas isso é outra história. Ora bem, você perguntou muito bem qual é a razão de termos um colega psiquiatra num programa que, embora se chame Tempo de Saúde, despoderadamente, e como toda a gente percebeu, está vocacionado para a discussão de temas fundamentalmente relacionados com a ortopedia, por ser a especialidade do habitual médico residente. Ora bem, isto justifica-se com muita facilidade pelo seguinte, porque repare, nós na ortopedia é uma especialidade onde há imensa gente com doenças psicossomáticas. Eu depois vou deixar para o professor, digamos, o encargo de explicar às pessoas o que são as doenças psicossomáticas. Mas a ortopedia também tem muitas situações que, se por um lado não matam, realmente não é muito frequente os doentes morrerem com as situações ortopédicas, mas a verdade é que sofrem muito, porque nós estamos aqui a falar de doenças que muitas vezes necessitam de intervenções cirúrgicas bastante cruentas, que são, portanto, muito estressantes. Os tempos de recuperação muitas vezes também são muito prolongados. Isto às vezes interfere de maneira significativa, digamos, não só com a vida profissional como até familiar das pessoas. São muitas vezes doenças crónicas, doenças que muitas vezes não têm também uma solução definitiva, ou seja, não há cura. O que quer dizer que é frequente os doentes sofrerem de problemas de stress, de depressão, de ansiedade e por aqui fora. De maneira que muitos desses doentes têm efetivamente necessidade de ajuda, portanto, nesta área, da parte psíquica, e daí, portanto, haver necessidade de uma interligação entre as duas especialidades. Às vezes, o que ainda torna a situação mais difícil é o facto de ainda hoje haver o estigma, ou digamos aquela ideia pré-concebida de que a psiquiatria é para desequilibrados, digamos assim, para sermos simpáticos.
De maneira que isto muitas vezes põe-me uma dificuldade, que é eu se disser a uma pessoa de maneira nua e crua, olha, você precisa de ir ao psiquiatra, eu sujeito-me a ouvir a resposta, olha, vá o senhor... E há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta, é que eu nunca mais vejo esse doente no meu consultório. De maneira que isso também põe-nos dificuldades de saber como é que nós subtilmente poderemos referir o doente ao especialista, que às vezes é aquele que as pessoas necessitam mais e que é efetivamente a psiquiatria. De maneira que eu para já não vou dizer mais nada, vou pedir, portanto, ao meu ilustre colega, Eduardo Teixeira de Sousa, o favor de se pronunciar acerca destas situações, não só acerca das doenças psicossomáticas, como o do stress e outras situações psicológicas que são comuns em muitos doentes da ortopedia. Sim, senhor, vamos ter de ir conversando, mas, antes do mais, queria dizer uma coisa. Eu estou aqui por qualquer razão, quer dizer, há uma causa. E a causa de eu estar aqui é ter tido um problema ortopédico, de tal maneira que este senhor, que está aqui ao meu lado, me teve de operar. Por acaso, que eu não tinha contactos de amizade nenhumas com o doutor. A partir daí, ele disse-me uma coisa importante. Eu fui operado ao joelho. Ele disse-me uma coisa importante, que era, desde agora, o joelho é que toma conta de si, não é você que toma conta do joelho. E eu fiquei um bocado com stress em relação a uma situação dessas, isto é, fiquei preocupado, com medo de estragar outra vez o joelho. Mas, felizmente, as coisas também sucedem de outra maneira. É que uma pessoa vai a pouco e pouco percebendo como é que há de lidar com as preocupações, com os medos. E eu, a pouco e pouco, fui percebendo que conseguia controlar o joelho, apesar das advertências do doutor. Resultado, nunca mais tive problemas com o joelho, felizmente, já foram há uns aninhos. Entretanto, eu, a pouco e pouco, ia conversando com o doutor, e a propósito de eu dizer, eu não sou professor, ele é que é professor, ele é que é capaz de... tem boas condições e qualidades para isso, e eu sou médico. E por isso, a pouco e pouco, eu comecei a ter, além da consideração, uma amizade grande com o doutor. E, outro dia, a propósito destas coisas todas, porquê é que não vem comigo? Vamos aqui fazer uma sessão conjunta e falar também sobre a psiquiatria. E disse, está bem, lá vou eu. E vim. Foi eu, não foi? Foi essa a razão. Exatamente. Foi exatamente. Ora bem, agora, entrando na questão propriamente dita, o doutor disse muito bem que há uma certa dificuldade na aceitação da pessoa ligar-se à hipótese de ser ajudado por estes médicos ou por aqueles médicos, pelo médico ortopedista, pelo médico psiquiatra, por este ou por aquele. Muitas vezes isso tem a ver com uma coisa muito simples, com o medo. Com o medo e a insegurança. Porque, de facto, quando uma pessoa começa a ter medo, uma pessoa pode ter medo de muitas formas. Fica sempre com aquela resistência de não querer, se calhar, avançar. O medo é um acontecimento que surge em função de um estímulo, de qualquer coisa que surge e que nos provoca stress. Porque o stress, nós temos uma capacidade de adaptação a essa situação de alarme. Isto é, o stress é uma espécie de alarme que surge no organismo, no indivíduo, e que nós, perante qualquer acontecimento que receamos, o organismo
modifica-se por forma a dar luta ou fugir. E o stress é, no fundo, o que desencadeia esse síndrome de adaptação. E nessas circunstâncias, o organismo tem uma série de alterações, não vou agora aqui explicar quais, mas todos nós sentimos, é uma coisa nossa, toda a gente sentiu ao longo do tempo, que pode ficar com apertos internos. Se for o estômago, fica o estômago contraído, pode ter vômitos. Se for os intestinos, pode ter diarreia ou pode ter cólicas. Se for na garganta, pode ter a sensação de aperto que não consegue engolir. Outras vezes é a pessoa que chega à nossa beira e nos diz muitas vezes: ai, que não tenho capacidade para poder respirar. Ora bem, isto acontece realmente muitas vezes. É preciso só dar aqui um à parte, é que quando a pessoa não respira por falta de ar, porque o ar não entra, aí sim é stress, é provocado pelo stress. Quando a pessoa tem uma falta de ar em que o ar não sai, é diferente. Isso aí já é um problema pulmonar e é um problema que precisa ser vigiado, ou asma, ou outra coisa qualquer. Portanto, nós muitas vezes confundimos doenças com situações que têm a ver com o mal-estar. E esse mal-estar posso dar 2 exemplos. Por exemplo, um indivíduo que vai para um exame, o exame é o estímulo, é um agente do stress. Depois, a pessoa, ao ficar estressada, o corpo, ao receber essa informação, a informação é a parte cognitiva, mas depois a informação distribui-se ao corpo. Como? Nós temos uma parte do cérebro, que é o sistema nervoso vegetativo, que comanda o corpo sem praticamente termos consciência disso. Noção daquilo que está realmente a acontecer. E, portanto, o que acontece é que uma pessoa que está bem, com saúde, nem nota o corpo. Os médicos às vezes dizem saúde é o anonimato do corpo. Mas, quando acontece qualquer acontecimento perturbador, se for, por exemplo, o aparecimento de um leão, é um acontecimento real e que há razões concretas para que a pessoa utilize ou a fuga ou arranje uma arma para resolver a situação. Mas isso não costuma acontecer. O que costuma acontecer é nós, no dia-a-dia, termos uma série de situações que nos preocupam. Vou dar um exemplo. Estava a falar do estudante. O estudante, o stress, pode causar inicialmente, antes do exame, uma certa ansiedade, mas essa ansiedade pode ser útil, porque faz com que o estudante vá estudar. E, portanto, isso é útil. Agora, se o estudante chega ao exame e tem insegurança, tem medo de chumbar, aí, nessa altura, a ansiedade pode subir a limites insuportáveis. Sim, vai perder o controle. E, nessa altura, o corpo reage de uma série de formas. Começa a suar. E uma pessoa, normalmente, isso faz parte da parte vegetativa. Porque nós, se quiser suar, não sua. Agora vou suar, não consigo. Isso acontece em função de determinada ordem cerebral, inconsciente. Por outro lado, também há uma série de outras circunstâncias, que é os apertos. E a pessoa tem a sensação que não está bem. Pronto, o exame passa
E o stress, A partir do stress desaparece porque desaparece a causa do stress. Portanto, nós deixamos de nos adaptar ao problema do exame e das duas uma. Ou passamos ou chumbamos. Podemos ficar ansiosos nunca, ficamos deprimidos se chumbarmos. Sim. Não é? Ficamos a chorar, pronto, mas é diferente. Porque a ansiedade está sempre muito ligada à resposta do organismo perante o medo. Perante o medo. Ora bem, vamos ligar o medo ao resto. O medo está ligado a muitas coisas. Todos nós podemos ter medo de nos portarmos mal perante o público. Podemos ter medo de não termos as nossas capacidades de ligação às companheiras, ou sem ser companheiras. No namoro é outra coisa que acontece muito, que é o medo e a insegurança que provoca a pessoa não aparentar, ou ter medo de não aparentar a capacidade de sedução. Portanto, há uma série de coisas que podem provocar medo. Depois, o medo que nós temos tem de ser minimamente controlado. Isto é, o controle faz com que nós nos adaptemos à situação, mesmo que o estímulo se mantenha. Por exemplo, nós podemos ter receio de começarmos a aprender a andar de bicicleta. No entanto, vamos ter sempre aquela ideia de... ficamos com medo e, às vezes, não vou andar. É melhor não. Mas, a partir de certa altura, se for estimulado a aprender, a pessoa vai aprendendo a andar de bicicleta, começa a andar de bicicleta, começa a andar bem e já nem se lembra do estímulo do medo, da insegurança que pode dar a andar de bicicleta e por aí fora. Isto é, o controle da situação também é sempre muito importante. Mas há situações que não têm grande controle. Por exemplo, no caso da ortopedia, há situações que aparecem dores que são provocadas por razões muito concretas. Não é? Sim. Uma pessoa como eu, que tem ferrugem, chega a certa altura e aparecem as artroses, aparecem essas coisas todas e dá dor. E eu que o diga. Mas há outras situações que a dor não é provocada pela ferrugem. Principalmente nas pessoas novas, a dor é provocada pela resposta a esse stress. Uma pessoa que está ansiosa, o que é que lhe acontece? Começa a ficar tensa, contraída e muitas vezes nem percebe bem o quanto tensa está. E muitas vezes essa tensão é muito frequente acontecer na zona das costas, no pescoço. Resultado, a pessoa fica tensa e muitas vezes com dores de cabeça. Essas dores de cabeça chamam-se cefaleias de tensão, exatamente por causa da tensão em que nós estamos e não damos por ela. Há pessoas que, sem notarem, mantêm esta tensão de uma forma tão continuada que o músculo começa a doer por causa da contração. Se nós fizermos um exercício qualquer, muito simples, em que abrimos e fechamos a mão, abrimos e fechamos a mão, porque estes músculos nós comandamos. Os músculos internos nós não comandamos. Mas estes músculos, que são músculos estriados, são comandados por nós podemos fazer essa experiência. Contrair, descontrair, contrair, descontrair, contrair, descontrair. Eu podia ficar aqui muito tempo, mas de facto, se a pessoa fizer isso, sabe, chega a certa altura e dói. Fica dorido. O músculo fica dorido. Ora bem, e às vezes
quando tem falta de oxigênio, entra mesmo na breca, que é o que acontece aos jogadores de futebol. Resultado, isto muitas vezes, essa ansiedade continuada, provoca a ida ao médico para tratar da dor. Do pescoço, estou aqui cheio de dor no pescoço, que não consigo arranjar isto e tal. E o médico depois vai analisar a situação. E qual um detetive tira radiografias, faz isto, faz aquilo, faz aquilo, e chega à conclusão, daqui não há nada. Portanto, se calhar, este homem está, mas é ansioso. Mas isto é só para explicar outra coisa. Umas coisas encadeiam-se nas outras, Sim, que é sempre uma ligação. a psiquiatria pode ajudar a tratar estas coisas sem que isto represente ele ser tolinho. Porque mesmo que seja tolinho, pode acontecer isto tudo. E mesmo os tolinhos tratam-se. Hoje em dia, felizmente, eu tive a oportunidade ao longo destes 50 anos de verificar as mudanças enormes que houve a nível da medicina e da psiquiatria também. Portanto, hoje em dia, é muito diferente estar a lidar com uma doença, porque há doenças também, há doenças que são as psicoses e que são realmente doenças em que a própria pessoa não toma consciência de que está doente. E, portanto, se lhe disserem, olha que estás doente, e ele diz, mas estou doente, não estou nada, isto aconteceu, mas foi por isto, ou por aquilo, ou por aquele outro. Muitas vezes são situações paranoides, etc. Portanto, nessas circunstâncias, não é fácil que a pessoa aceite tratamento, a não ser que a psiquiatria venha a ajudar. E considero que é das coisas mais difíceis é saber lidar com um psicótico de maneira a fazer com que ele aceite a realidade. E muitas vezes é preciso colocar-me no lugar deles. Primeiro entrar lá dentro e depois, a pouco e pouco, ser capaz de o transportar para a realidade. Isto em relação a uma parte dos doentes. Mas em relação àquela que estamos a falar, só estava a dizer isto em função do medo que as pessoas têm de ir ao médico psiquiatra. Mas, de facto, o stress e a dor são duas situações que levam muitas vezes estes doentes, primeiro ao ortopedista, e depois o ortopedista muitas vezes encaminham para o reumatologista, que normalmente o reumatologista tem realmente muitos doentes deste tipo, que têm até um síndrome, que é a fibromialgia, que é caracterizada por ter uma série de locais com dores que o médico palpa e, tendo dor, aquilo considera-se uma fibromialgia porque tem 11, não sei quantos pontos dolorosos. Ora bem, estas situações são comuns ao psiquiatra e ao ortopedista, porque as fibromialgias muitas vezes vão a um e ao outro antes de passar pelo reumatologista e portanto, o ortopedista conhece bem este problema. Sim. Olha, eu acho que o professor tocou aqui um aspecto muito importante e que é um problema todos os dias que nós temos, que é precisamente aquilo que ele disse. Sabe que uma dessas tais doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que se manifestam por sinais físicos, mas que têm a sua verdadeira origem na psique, e daqui o nome de psicossomáticas, um dos locais de preferência delas são, como foi explicado, precisamente aqui a musculatura
vertebral, da coluna, como as pessoas dizem de uma maneira geral, não só a nível portanto, do pescoço e das costas, como também da zona lombar. E é extremamente frequente as pessoas muitas vezes virem ao consultório do ortopedista e muitas vezes com todos os exames possíveis e imaginários, nomeadamente com a famosíssima ressonância magnética, e a verdade é que nós analisamos os exames e aquilo não tem absolutamente nada. E as pessoas, habitualmente, a reação que têm é digamos, de quererem mais exames, de quererem fazer mais coisas, de acharem extremamente esquisito o facto de elas terem tantas queixas e os exames não mostrarem nada. E a razão por que esses exames não mostram nada é porque lá está, isto são situações que muitas vezes têm origem psicológica e que, portanto, devem ser tratadas de outra maneira, não é com comprimidos e muito menos com operações, que nestes casos são absolutamente inúteis. E como realmente os ortopedistas são também pessoas que não são propriamente conhecidas por serem, digamos, as pessoas mais... que termo é que eu poderia utilizar? Digamos, mais gentis, mais, digamos, talvez mais subtis que existem no campo da ortopedia. Sabe que nós estamos muito habituados a lidar com ferros, com placas, com parafusos, etc. De maneira que às vezes, digamos, que falta-nos um bocado daquela subtileza que eu acho que só realmente uma especialidade como a psiquiatria pode dar. Muito bem, estamos mesmo já no fim do nosso programa de hoje. Não sei se querem deixar assim alguma nota final sobre este tema. Só quero dizer que não falei sobre o stress. Exato. Não falei com... Mas deixou aqui uma só boa queria explicação. deixar a ideia de que o stress quer dizer, há uma resposta a um estímulo. Há um agente de stress, depois há o stress. E essa resposta ao estímulo tem um certo desencadeamento que é um síndrome de adaptação, síndrome geral de adaptação. E esse síndrome geral de adaptação é que depois daria para podermos falar das várias derivadas acerca do stress. Mas por hoje, calma. Pois, realmente o tempo voa e quando a conversa é interessante, os minutos realmente passam-se a jantar por ela. Mas isto não quer dizer que realmente, como eu, nos colega, não esteja convidado para vir cá mais vezes, porque, como vê, ainda temos muito mais assuntos interessantes a falar neste aspecto. Muito obrigada aos dois pela vossa presença aqui. Vejo ao Dr. Dinis no próximo programa e assim também, se calhar, num futuro programa aqui também nos nossos estúdios. Muito obrigada aos dois. Espero bem que sim, obrigado. Até à próxima. Obrigada a si que acompanhou este Tempo de Saúde. Já sabe que pode ver este programa ou outros nas nossas plataformas sociais. Boa tarde. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.